Boa noite. Boa noite já, né? Quase boa noite. Já são 5h55. Eu entrei aqui um pouquinho mais cedo para a nossa live. E o título dessa live é Precisamos Falar sobre Dinheiro. Oi, Lid! Lid, como que você ficou após ontem a nossa live? Em breve a gente tem que voltar para falar, né? Eu tava fazendo aqui hoje e pensando o quão necessária é aquela nossa live sobre constelação e dinheiro. Então a gente já vai marcar para semana que vem. Se você tiver um tempinho sábado também, me avisa, tá? Que aí a gente já antecipa ela. Quem for entrando, Lid, se você puder me avisar assim, se o som tá legal, se a imagem tá legal, por favor, me avise. E eu quero falar assim de onde que surgiu essa ideia, tá bom? Então, obrigada, viu? Na verdade, tá legal o som? Me avisa, por favor. Às vezes a gente tá assim e não tá sabendo, né? Esse horário é um horário diferente, eu não entro geralmente nesse horário, mas é porque aqui na minha igreja a gente tá fazendo os cultos online e o Matheus vai entrar daqui a pouco, né? Meu marido, ele vai fazer live 7h30. Para não bater com os horários dele, eu resolvi antecipar a nossa live para as 18, para não ficar muito tarde. Oi, Clésio, oi, Patrícia, oi, Vivian. E eu quero explicar para vocês de onde que surgiu essa ideia de falar sobre dinheiro. Vou colocar o título aqui. Por favor, convide seus amigos para essa live. Eu sei que eu estou disputando com um monte de gente, porque as pessoas... Tá todo mundo fazendo live dentro de casa. Imaculada, boa noite. Uai, gente, o que eu fiz? Ah, tá. Publicar. Poliana... Se você puder, compartilhe com seus amigos, chame seus amigos para essa live. E é um assunto assim de extrema necessidade. Pécio, Poliana, Imaculada, tudo bem? Boa noite, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar situar vocês. Primeiro, eu perguntei esses dias, já era uma ideia que eu tinha em relação a conversar sobre dinheiro. Eu falo que nós temos alguns tabus na vida e dizem que sobre futebol, religião, o que mais? Futebol, religião e política a gente não discute. Mas existe também um tabu relacionado ao dinheiro. E eu vou contar assim, vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história. Até estava pensando sobre isso, o quanto quando a gente conversa sobre história, a gente se conecta muito melhor. Aí, esses dias, um dos livros assim que mais mexeu comigo de toda a minha vida foi esse aqui, Os Segredos da Mente Milionária. Eu confesso que eu li esse livro só o ano passado, tem um ano que eu li esse livro. A minha mentalidade em relação ao dinheiro já tinha mudado um pouco, sabe? Mas eu confesso que depois de ler esse livro aqui, meu Deus, como a minha mente, ela se abriu e ela mudou. E quando a gente fala, na verdade eu até pedi lá nos stories, se você pudesse pegar um papel e uma caneta, porque eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui rapidamente, e é bom vocês anotarem algumas coisas, tudo bem? Então, eu vou dar um minutinho. Enquanto isso, que você vai lá pegar o papel, a caneta, eu queria que você clicasse aqui nesse aviãozinho e mandasse essa live para algumas pessoas. Mandasse essa live para os seus amigos. Aí, recentemente, num curso para mulheres, no meu curso online que se chama 30 dias para para transformar seu casamento, um dos assuntos sobre os quais eu não falei, mas que foi pedido, foi justamente sobre dinheiro. E aí eu comecei a me aprofundar sobre o tema. Eu confesso que eu não sou nenhuma especialista na área, mas como psicóloga eu tenho que lidar com essa demanda e eu posso te dizer que um dos principais problemas, dos maiores problemas no casamento se dá em relação a como cada um lida de maneira diferente com o dinheiro. Boa noite para quem está entrando aí, Soraya, Matheus, Júlia, a Michelle, oi Michelle, a Érica, Daiane, Mari, que bom que vocês estão chegando, Tiago. Se o assunto for relevante, fiquem. Então, o que eu estou pedindo? Para você que está entrando agora, pegue o seu papel, pega a caneta, pega a canetinha, porque eu vou fazer uma dinâmica com vocês aqui rapidamente, tá? Então, eu te peço assim que você venha bem disposto para essa live. Oi, Érica, tudo bem, minha querida? Como é que tá o neném? Priscila, Franciene,
Peguem um papel, peguem uma caneta. Eu acredito que, sinceramente, se eu tivesse acesso a esse conhecimento que eu vou começar a compartilhar com você aqui hoje, olha, provavelmente hoje eu estaria mais longe. Mas é que cada coisa tem que chegar para a nossa vida no momento certo. Inclusive, eu vou tentar combinar com a Lidiane para a gente fazer aquela live sobre constelação familiar e dinheiro ainda essa semana. Ou no mais tardar, no início da semana que vem. Porque é um assunto sobre o qual nós precisamos conversar. Paulinha também está entrando. Já estão com papel, já estão com caneta? Façam um joinha aqui para mim, para ver se eu já posso começar a fazer, compartilhar com vocês essa live, essa dinâmica, ok? Eu sei que dá um delayzinho, às vezes eu falo, dá uma diferençazinha ali. Mas se você puder me dar um joinha assim, se você já estiver com papel, ótimo. Soraya, Silvia, tem pessoas que estão entrando aqui. Oi, Paulinha. Eu espero. Como vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. E aí, nós vamos conversar um pouquinho sobre dinheiro. Pegue seu papel, pegue sua caneta. Você que está me ouvindo aqui pelo YouTube ou que vai fazer depois, porque algumas pessoas veem a gravação, eu subo as lives para o YouTube e elas fazem depois. Não pule. Gente, eu sei que a gente é teimoso, a gente é custoso. A gente vai lá e ao invés de... Não, deixa eu fazer mentalmente. Olha, existe um poder muito grande em transcrever, em colocar no papel. E hoje, vamos lá. Vocês estão prontos? Vocês estão prontos para a gente conversar sobre o dinheiro, para a gente conversar sobre essa parte tão importante da nossa vida? Ok, vou começar. Você vai escrever assim, em cima, numa folha. Eu tô só com o meu caderno aqui, deixa eu pegar. Você vai escrever assim, numa folha assim. Dinheiro, tá? Bem grandão, em caixa alta. Escreva dinheiro. Ok? Por enquanto é só isso. Escreva em caixa alta. Eu até coloquei um post lá no feed. Depois vocês, por favor, vão lá e coloquem essa palavra, tá? Paulette, dieta infalível, enfim, nós. Tem tanta gente fazendo live no Instagram essa hora, assim, tá assustador. Toda vez que eu abro, tem umas 15 pessoas. Tchau, com Deus. Os meninos estão saindo para correr, eles estão enclausurados aqui tem uma semana. Falaram, nossa, deixa a gente dar uma corridinha. Eu falei, vai correr. Vamos lá. Ok? Colocaram em cima, em caixa alta, dinheiro. Ok. Agora, eu gostaria que você fosse bem sincero com você mesmo, bem sincera com você mesma, e você olhasse para essa palavra dinheiro e você vai escrever tudo aquilo que te vem à cabeça relacionado a dinheiro. Todas as palavras, todas as imagens, todos os sentimentos, todas as sensações, você vai escrever o que vem à sua cabeça quando você lê essa palavra, dinheiro. Vou dar alguns minutinhos para vocês, tá? Se concentrem, eu vou fazer também. Ok? Vou fazer junto com vocês. Então, escreva. Vocês estão comigo aqui, pessoal? Mandem um coração aqui para mim, para eu saber se vocês estão comigo. Vocês estão caladinhos? Dinheiro. Estão escrevendo? Para quem está chegando, a gente está fazendo uma dinâmica. Lidiane, Maria Aparecida. A gente está fazendo uma dinâmicazinha, ok? Lúcia. Oi, Lúcia. Corre lá, Lúcia. Pega papel, caneta. Jaqueline tá fazendo aí, né? Pega papel, caneta. Você vai escrever em caixa alta assim, dinheiro. E abaixo você vai escrever todas as palavras, imagens que te vem à cabeça. Ok? Natália, boa noite. Agora já é boa noite. Agora já são 18h04, então já é boa noite oficialmente, né? Vão escrevendo. Pessoal, não tem certo e errado. Na verdade, nesse momento é deixar fluir, assim, o que vem para você quando você escuta essa palavra, quando você lê essa palavra. Eu tô aqui fazendo também. Natália. Vamos lá. Pode ir escrevendo aí, tá? Quanto mais palavras, melhor. E você vê, começa a perceber dentro de você se é fácil, se é difícil fazer esse exercício.
Como que é para você? Olha, veio uma palavra tão aqui para mim, Estão fazendo? Lucélia. Realização. Kátia. Tudo bem, Kátia? A gente está falando sobre os segredos da mente milionária, tá? Sobre o livro, mas antes eu estou iniciando com uma dinâmicazinha e agora a gente vai entrar, de fato, naquilo que nós precisamos entrar. Eu pedi para quem está chegando agora para escrever numa caixa alta, numa folha, a palavra dinheiro e aqui as palavras sentimentos, sensações que te vem à cabeça quando você escuta essa palavra. E antes de contar um pouquinho para vocês como virou essa chavinha dentro da minha cabeça, eu gostaria que quem pudesse me falasse quais foram as palavras, ou uma palavra, ou duas, ou três, que você escreveu aí na sua folha sobre dinheiro. O que te vem à cabeça quando você pensa em dinheiro? Alguém poderia escrever para mim? Alguém poderia me ajudar nesse sentido? Ludmila, Camila, Nádia. Oi, Nádia! A Nádia tá sempre aqui. Nádia, eu tô adorando ver a sua participação. A gente tem que marcar uma live, né? Cá. Oi, Cá. É você? Você tá aqui diferente. Liberdade. Ótimo, Matheus. Que maravilhoso. Adorei. Liberdade. Tem mais alguém que quer compartilhar? Cheguei agora, tá na hora. Conforto, coloquei conforto também. Sonhos, ótimo. Viagens, coloquei viagem também, Lídia. Lidiane, nós estamos juntos. Família, que legal. Estabilidade financeira. Alguém colocou algum sentimento? O que são sentimentos? Responsabilidade. Que legal, Franciene. Viagem. Ô, Michele, tamo junto. Hashtag tamo junto. É necessário, bom, ajuda, controla, muda, felicidade, difícil, forte, quero, preciso. Quero e preciso é ótimo. Comida, Érica. Olha só, não pensei em comida, mas alguém pensou em comida? Então, vamos lá, vamos conversar sobre o que nos vem em relação a dinheiro. Primeiro, agora eu quero uma outra dinâmica, ok? Antes de eu entrar assim, eu quero Não, vou deixar para fazer um pouquinho depois. Deixa eu ver que hora que eu coloquei essa outra dinâmica aqui. Tadã! Porque eu fiz um rascunho. E aí, o que aconteceu? Como eu já li esse livro algumas vezes, eu tô tentando resumi-lo de uma maneira necessário, ótimo, necessário, faz parte da vida, né? Alguém colocou algum sentimento? Gente, o que são sentimentos? Tristeza, felicidade, medo, anseios, ansiedade. Alguém sentiu algo assim em relação a dinheiro? Oi, Gi, Daneila, Erilza, Fisioclean, Espaço Saúde, tá sempre por aqui também. Então, quais são seus sentimentos quando você pensa no dinheiro? Tem alguém aqui que tem medo de perder dinheiro? É interessante, né? Nós vamos conversar sobre isso bastante. Alegria, ótimo. Coloquei felicidade, felicidade. Oi, Gi! Boa noite, minha querida. Medo, ótimo. Medo, tá. Ansiedade, ótimo. É um meio, né? Eu coloquei aqui que, na verdade, o dinheiro, ele é um meio, ele não é um fim. Mas as pessoas, a gente não consegue, a gente fala pouco sobre dinheiro. Eu não sei vocês, mas lá em casa a gente não falava sobre dinheiro. E o dinheiro, como é interessante o quanto ele traz, o autor, que é esse aqui, desse livro aqui, tá? Eu peguei algumas coisas dele pra gente conversar. O quanto ele traz que essa influência, a influência da família, parece até que ele é meio psicólogo. Ele fala o quanto nós nós carregamos bagagens que elas não são nossas, essa mentalidade da família, essa influência da família na nossa maneira de lidar com o dinheiro. Agora, você pode virar a folha, tristeza, Daniela. Uau! Ótimo. Gente, eu gostaria assim que a gente fosse bem sincero. Inclusive, oi, Ana! Boa noite! Inclusive, medo, ansiedade, desespero, uau! Qual é o livro? É Os Segredos da Mente Milionária. Oi, Jéssica! Você fica aqui até o final, viu, Nora? Você fica aqui até o final. Lília. Então, na verdade, agora inclusive foi a Jéssica que, na verdade, me emprestou o livro dela. Eu risquei o livro dela todo. Aí depois eu tomei vergonha na cara e comprei o meu.
E eu tenho ele em PDF, tá? Alguns livros eu acabo tendo em PDF. Mateuzinho tá aí, Jéssica? Vocês ficam os dois assistindo a live sobre dinheiro aí, tá? Então, acaba que quando a gente tem que lidar com dinheiro, a vida adulta, na verdade, eu falo que o dinheiro é o passaporte para a vida adulta. E quando a gente tem que lidar com o dinheiro, a gente vê que ele não é tão simples. E eu costumo dizer que o dinheiro é uma energia. Ele fica com quem respeita ele. Aí eu quero te fazer uma pergunta. Você respeita o seu dinheiro? Seja sincera. Seja sincero para você, que tem mais mulheres. Acho que não tem nenhum homem aqui, né? Você respeita o seu dinheiro? Ah, o Stanley. Falei que não tinha nenhum homem. O Stanley chegou. Você já se fez essa pergunta? Eu gostaria que você fosse sincero, tá? Sincera com você. Não respeita. Olha só para você ver que doido. Respeita, ele usa respeito. Coloca assim quem respeita, coloca assim quem não respeita. Eita aqui, ele mandou um eu te amo. Também amo ele muito, amo vocês dois, tá bom? Então fiquem aqui vocês dois até o final, porque vocês vão precisar lidar com isso. Não respeitam, respeita, ok? Nunca pensei a respeito. Ótimo, Paula. Eu gosto quando a gente fala assim sobre de fato esses sentimentos, essa relação que nós temos com o nosso dinheiro. Tem pessoas que não respeitam dinheiro. Você ficaria com uma pessoa que você não respeita ou que não te respeita? Então, existem pessoas que é muito difícil o dinheiro ficar com ela, porque ela não tem um pingo de respeito com o dinheiro. Ótimo, Jaqueline. Depois, se você quiser lá me contar a sua história, tá bom? No direct. Pois se vocês quiserem me mandar essa questão dessas histórias que vocês têm em relação ao dinheiro, comecei Nádia. Nádia, eu tô pensando da gente fazer uma live bem naquele estilo que eu fiz com a Isa, tá? A gente fala sobre mulheres empreendedoras. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Ok. A maioria das pessoas falando que respeita. Dinheiro que não me respeita. Ai, Fisioclean. Quem é que tá falando? Me fala seu nome. Isso, ele faz falta, não é verdade? Jaqueline Teixeira, ótimo. Agora, eu gostaria que você virasse a folha lá. Você anotou aqui sobre dinheiro, né? Você vai virar essa folha e você vai escrever do outro lado quais foram as experiências da infância que mais te marcaram em relação a dinheiro. Teve alguma experiência que te marcou profundamente? Pri, é a Pri. Foi você que me chamou para fazer uma live, Pri? Teve uma pessoa que me chamou para fazer uma live. Oi, tudo bem, GM? Ano passado gastei muito para suprir a perda do meu pai. Esse ano vai ser diferente. Já estou economizando. Ótimo. E o quanto a gente usa o dinheiro para suprir uma carência? A gente vive de adestrar a moeda? Olha o sentimento que te vem aí. Então, é difícil. Você sabe se é fácil ou difícil o dinheiro chegar em você? O que eu percebo também em relação a isso? Então, vamos marcar, tá? Olha só o que acontece. Tem pessoas que é fácil o dinheiro chegar para elas, mas ao mesmo tempo elas gastam aquilo com uma facilidade, o dinheiro vem, mas ele não fica. Olha que doido, tá? São coisas que a gente pode pensar aí. Então, vamos marcar. Esses dias acho que eu vou fazer live todo dia, se vocês não se cansarem de mim. Inclusive, depois eu quero compartilhar com vocês uma ideia mais tarde pelo direct, não, pelo story, né? Porque eu tô com uma ideia de fazer um plantão psicológico aqui, uma live com plantão psicológico, falando sobre essa questão de que a gente está vivenciando agora. Tem pessoas muito ansiosas em casa, que estão com dificuldade de lidar com algumas questões. E ontem eu vi os náufragos fazerem e eu achei interessante, vou propor para vocês, tá? Um plantão psicológico. Estou pensando de entrar amanhã esse horário, aí eu chamo uma pessoa para entrar ao vivo aqui comigo. O que vocês acham? Depois eu vou fazer essa enquete lá. O dinheiro chega tipo após uma luta com o Hulk. Olha só para vocês verem, tá vendo? Ele é uma energia, às vezes chega e fica, às vezes não chega. Ótimo. Vamos pensando assim, será excelente. Será excelente um langaque? Escreve de novo, Camila, veio cortado. Vamos lá. Ótima ideia. Gostou, Lúcia? Não, vou fazer então. Se vocês toparem, tô pensando de entrar amanhã às 6 horas ou 7, porque às 8 eu tenho uma live. Eu não sei se a Júnia tá aqui. Eu e a Júnia amanhã vamos falar sobre as dificuldades que muitos casais estão tendo, as famílias estão tendo com essa quarentena.
tá? Hoje mesmo, gente, eu briguei com meu marido porque ele jogou minha calça de qualquer jeito. Eu falei, meu Deus, eu preciso falar sobre isso. E olha que eu sou calma, eu sou muito calma, mas hoje pra mim foi um dia bem complicado. Amanhã eu compartilho com vocês. Vamos lá. Agora, você compartilhou aí você compartilhou, pode escrever aqui pra mim, qual é uma das imagens, uma situação que você vivenciou na infância em relação ao dinheiro que te marcou profundamente? Eu gostaria que se você pudesse falar, agora eu quero compartilhar um pouquinho de mim. Enquanto eu falo, eu quero compartilhar um pouquinho eu quero que você também compartilhe, que eu vou lendo aqui. A minha família, eu sou de uma família muito humilde, tá? Muito, assim, financeiramente, a gente não era... Como que eu vou usar uma expressão aqui? Foi apertado, vamos dizer a verdade, assim. Então, meus pais, para vocês terem uma ideia, eu tava pensando nisso na minha história, assim, gente, dá até vontade de chorar. O quanto hoje eu tô podendo, né, honrar a minha família. Uma das minhas tias, para vocês terem uma ideia, uma das minhas tias, ela foi dada para adoção porque o meu avô e a minha avó, eles não tinham como criar. 20 anos depois, 40 anos depois, na verdade, eles se reencontraram. Mas era muito complicado. Ele era muito... Aqui a Jaqueline fala, na falta do dinheiro, sempre gerava briga entre meus pais. Ótimo. Então, o dinheiro era muito difícil lá em casa. Meu pai é pedreiro, meu pai se aposentou. Meu pai é um super pedreiro, um super construtor. E ele se aposentou tem mais ou menos talvez agora uns 9 anos, porque ele sofreu um acidente muito grave. Ele caiu de um teto. Eu não sei o que pedreiro sente, o que a pessoa sente subir num telhado. Mas meu pai ele sofreu um acidente muito grave em 2011 e ele quase ficou paralítico mesmo. Deus fez um milagre, gente. Eu acredito muito em Deus, tá? Eu vou contando aqui a história, depois eu volto para ler as histórias de vocês, que vocês estão mandando muita coisa legal, viu, gente? Eu agradeço a participação de vocês, porque é um assunto que, de fato, mexe comigo, sobre o qual a gente precisa conversar. E então o dinheiro ele era muito complicado lá em casa. Eu me lembro assim, talvez uma das histórias que mais me marcava é que eu tenho 2 irmãos mais novos, eu sou a mais velha, e a nossa diferença é muito pouca, né? Eu vou fazer 40 agora, meu irmão Renato fez 38 agora, e o Bruno acho que tem 36 ou 37. Um negócio assim, Renato fez 38 e o Bruno faz 37 ou 36. Um negócio assim. Oxe, contando a minha idade, que feiura. Esquece, deleta isso. Vocês não sabem quantos anos eu tenho. Então, era uma escadinha. E quando a gente ia pra escola, cada semana meu pai comprava material para um. Não dava para comprar material para todos. E eu era a última a ganhar. Eu era a última a ter o meu material comprado. Então, essas histórias, o quanto isso é interessante, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade voltada para o que falta. Graças a Deus, nunca faltou nada para a gente comer, tá? Mas eu me lembro, eu não gosto... Gente, eu vou falar disso, eu vou chorar. Olha só para vocês verem. É sério, né? Quando a gente fala disso aqui. Uma das coisas assim que eu me lembro... Eu não tenho vergonha de falar sobre isso, tá? Eu não tenho vergonha das minhas origens, eu não tenho vergonha da minha história, de maneira nenhuma. Porque os meus pais sempre foram muito honestos, muito honestos. E eu me lembro que uma vez, assim, eu vivi uma época do Collor, porque eu nasci em 80. Então, teve uma época na nossa vida que as coisas eram muito caras, muito caras. Então, essa geração que tá vindo aí, eles não têm noção do que é passar dificuldade. Vocês não tinham. Eu falo com os meninos aqui de casa, falo, gente, leite, Toddy, iogurte, carne, isso era material assim de rico, isso era item de luxo. E eu me lembro que uma vez assim, nessa inflação, e o Collor pegou o dinheiro de todo mundo, meu pai comprou muita salsicha, muita salsicha. E aí a gente comia salsicha frita, salsicha assada, salsicha cozida. Eu não sou muito fã de salsicha. Se eu comer salsicha no ano, é umas 2 vezes no ano pra muito, assim, sabe? Porque eu não suporto salsicha. E um dia eu pensando sobre isso, acho que é por isso que eu não consigo lidar com salsicha. Porque nós comemos salsicha de tudo quanto é jeito. Então, não foi
financeiramente fácil atravessar esse período, tá? Eu lembro que meu sonho era estudar numa escola pública, particular. Meu sonho, eu achava maravilhoso, eu sempre fui muito estudiosa, mas nunca tive essa oportunidade, sabe, de estudar. Roupa doada, que roupa doada, minha filha? Muitas e muitas vezes nós usamos roupas doadas, muitas vezes, eu não tenho vergonha. Por isso que hoje eu sempre falo, né, que bênção é hoje eu poder doar. Tá escrito aqui, a mais linda, com certeza é o Mateuzinho escrevendo, né? Beijo, menino, te amo. Agora eu quero ouvir a história de vocês. Assinado Jéssica, assinado Mateuzinho, eu sei que é você a mais linda. Ele que me chama assim. Vamos lá, Sabrina, boa noite. Pessoal, vocês estão gostando do assunto? Deixa eu ver aqui. A Paula, quase nunca ter dinheiro para comprar o que eu queria ou precisava. Ter que esperar muito para ganhar as coisas, ótimo. Quando meu pai ficou desempregado e minha família precisou se adaptar. Foi uma fase muito difícil, a Maiara. Da infância, a falta de recursos. Eu e meu irmão compartilhávamos a mesma calça para a escola? Como assim? Jesus, menina do céu! Caraca, cada história de superação aqui. Meu pai trazia a sobremesa do trabalho e dividia entre os 5 filhos. Uau! Eu tinha material comprado por último também. Tamo junto, soquinho aqui, tamo junto. Não precisa ter vergonha, a gente tem isso como história, sim. Eu quase sempre ficar com o que não servia mais para os meus primos porque não tinha dinheiro para comprar para mim. Às vezes comer só arroz ou feijão e só arroz ou arroz e feijão porque não tinha dinheiro para o resto. Assim, isso a gente não passou, sabe? Mas eu vou falar uma coisa, foi uma fase muito, muito difícil mesmo. Oi, Larissa, Larissa, um beijo, viu? Sim, eu tinha muita vontade, sabe? Na minha infância, quando meus pais se separaram, fomos morar com minha avó e passamos muito aperto. Pegar pão vencido na padaria, esquentava no forno para o lanche. Leidiane, e aí a gente vê assim que nisso a gente foi muito sortudo, porque eu acredito que uma das coisas mais tristes que existe é a tal da fome. Sabe, porque a fome em si, a maioria de nós, olha só, a maioria de nós não sabe o que é passar fome. A gente não tem ideia, a gente sente vontade de comer, mas eu já conversei, eu já lidei com algumas pessoas que passaram fome e o quanto isso é complicado, porque aquela mentalidade de que você pode passar fome novamente pode gerar uma compulsão alimentar, tá bom? Meu material era sempre o mais simples possível. Gente, vocês não têm noção, a Paula falando aí de material, olha só, o meu sonho de consumo era uma caixa de lápis da Faber-Castell. Eu acho que é por isso. Olha só para você ver um insight que me veio. A gente vai vendo assim, né, gente? São coisas que estão lá dentro da gente. Eu não sou muito fã de colorir. Eu não gosto. Eu sempre tive muito problema com o tal do colorir. E eu acredito que está justamente ligado a isso. Porque eu não tinha as caixas de lápis. A minha caixa de lápis, eu não faço isso mais. Era uma caixa de lápis assim pequena. Vocês lembram? Não tem isso mais não, né, gente? A Nádia tá falando, tive muitas fases difíceis, bem regrado. Curiosamente, passei fome para me formar na faculdade. Olha só, isso tudo são questões de prioridade. A Lidiane... Nunca esqueci, rapava a lata de leite condensado. Filha, minha mãe fazia bolo na época, assim. Ou a minha tia, tinha uma tia que morava embaixo, assim, gostava muito de fazer bolo de aniversário para os meninos e tal. Até quero contar um negócio sobre aniversário aqui. E ela deixava a gente rapar. Ô, menina, mas que delícia. Aquela rapa da calda de chocolate. A Paula tá falando comer farinha com açúcar pura, por não ter pão para comer à tarde ou pela manhã. Quem tá falando aqui do angu... Eu descobri o pão com uns 11 anos, antes era angu. Olha só, para vocês verem tanta dificuldade que a gente passa. Aí, quando a gente cresce, como que isso passa a nos influenciar? Meu Deus, essas canetinhas. Outro dia, Edu, eu fui olha só para vocês verem. Aqui, a Ana é minha prima. Oi, Ana, tudo bem? Ana Carolina. O que aconteceu? Eu fui na papelaria esses dias para comprar material para o curso de mulheres, né? Que eu fiz aqui do Arrume Sua Bagunça. E aí eu vi, sabe aquelas canetas assim, custou R$80. Eu vou falar a verdade, quase que eu comprei. Falei, não, mas eu não preciso disso. Aí, o que eu comprei? Eu comprei umas canetinhas mais simples, né? Os meninos estão de olho nelas. Isso aqui, gente, isso pra mim
é item de necessidade no sentido de que isso que me deixa mais criativa, sabe? Mas eu queria comprar as canetas lá, de um monte de cor. Sim, a gente fica em lágrimas quando a gente vai revivendo essa história e a gente percebe que muitas vezes essa é a mentalidade que vem para nós até hoje. E é por isso que o dinheiro tem uma dificuldade em chegar para nós, porque a nossa mentalidade é de escassez. A Mayara tá falando, minha mãe foi criada na roça e disse que precisava dormir com a irmã e os pais na mesma cama para se esquentarem do frio. Porque além de ser muito frio naquela época, eles não tinham cobertas suficientes. Sim, é a realidade de muitas pessoas. Inclusive, a realidade de muita gente no Brasil, não é verdade? Mas vamos lá. Então, se esse é o sentimento que a gente tem em relação ao dinheiro, como que o dinheiro vai chegar pra gente? Porque algumas pessoas colocaram aqui, é difícil, eu tenho medo de quebrar. Esses dias eu estava fazendo uma consultoria com o pessoal, eu faço de vez em quando algumas consultorias, né? E eu perguntei para eles qual era o sentimento deles em relação ao dinheiro. E aí, um deles falou, eu tenho medo de quebrar. E aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, porque meu pai falava assim comigo, não cresce demais porque senão você quebra. E eles têm, eu não vou falar o que eles têm, né? Mas eles têm tudo para crescer. E eles isso a gente começou essa consultoria em dezembro, consultoria empresarial. Quando a gente trabalhou essa crença dele, porque ele é um dos sócios, né? Gente, vocês têm que ver como eles cresceram, porque ele percebeu que esse medo de quebrar não era dele, era algo que ele carregava do pai, tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão começando a pegar? A Lúcia tá falando que vai na papelaria e fica louca, né? Tenho muita raiva da ambição. Ótimo, é um sentimento. Aquelas bolas grandes. Bola, gente, acho que não existe mais bola dentro de leite, não é verdade? Mas vamos lá. Tá fazendo sentido para vocês, então, que, na verdade, a gente traz essa mentalidade, a gente carrega essas histórias de infância de uma maneira muito profunda e quando a gente vem para a vida adulta e aí a gente vai ter que lidar com o dinheiro ou custa chegar ou quando ele chega ele não fica. Por quê? Porque, na verdade, existe um jogo interno do dinheiro. Existe algo que o autor, que é o Harvey, ele fala assim, os ricos, eles pensam sobre o dinheiro de maneira diferente. A gente não gosta de correr risco, não é verdade? Eu vou contar para vocês uma historinha de quando eu comecei a empreender. Na verdade, eu falo que a faculdade, ela não nos ensina o básico, mas ela não ensina nada sobre negócios. Absolutamente nada. Quando eu fui fazer, o ano passado eu prestei uma consultoria para psicólogos e eu contei isso para eles. Gente, o dinheiro, ele só vai chegar para você se você tiver essa segurança, se você souber o que vai fazer com ele. A gente vai falar aqui um pouquinho de intenção também. Tá tão boa a live, já tem meia hora de live, eu não saí da introdução. Mas algo que me marcou muito, dentro da psicologia, eu vou falar aqui dentro de mim, mas você pega para sua vida aí, tá? Dentro da psicologia, então a gente não sabia nada sobre empreender, abriu uma clínica, um gasto enorme, que eu acho que hoje, olhando para trás, eu acho que eu sou louca, sinceramente, porque foi um gasto enorme. A gente abriu uma sala, até que resolveu todos os papéis, eu comecei a atender por convênio. Se tiver algum psicólogo aqui, faz assim para eu saber que você está aqui, porque, meu filho, depois nós precisamos bater um papo. Eu até estava com vontade de voltar com a consultoria profissional de novo para psicólogos. E aí, o que aconteceu? A minha sessão no início era R$80, isso em 2015, quando eu comecei a trabalhar. R$80. Olha só a mentalidade da pessoa. Aí a pessoa chegava, né? Peguei seu cartãozinho aqui, Fabiola, muitas pessoas já me conheciam, então eu gostaria de fazer terapia com você. Quanto que é? Aqui, já tem uns psicólogos, vê se vocês se identificam. Priscila, Mayara. Sabe o que eu falava, gente? Eu tenho vergonha de contar isso, só que eu vou contar pelo bem da humanidade. Eu falava assim, a sessão é 80, mas para você eu faço a 60. Olha só, aqui, o outro aqui entrou, ó, o João. Olha só para vocês verem a mentalidade. Parece que eu tinha medo do dinheiro. Parece que eu achava errado ganhar dinheiro, sabia? Olha que doido, gente. É muito maluco isso. É muito maluco. Não tem outra coisa que explica. E aí, o que acontecia? A pessoa não estava pedindo desconto. Eu dava desconto sem a pessoa pedir desconto. Então, era como se eu não me sentisse digna do dinheiro. Essa era a palavra. E aí junta que a nossa profissão como psicólogo, é uma profissão muito ligada ao assistencialismo.
quem antes eram os psicólogos, antes da gente, né, ter essa profissão formada, que eram, na verdade, os padres, que eram, na verdade, as cortesãs, olha só para vocês verem, as enfermeiras, eram as pessoas que faziam esse trabalho assistencial de ouvir, de entregar, de emprestar o seu ouvido para que outra pessoa conversasse. Aí depois vieram os psicólogos, essa profissão. Eu não dou conta, gente. Olha isso aqui. Como eu queria sua sessão 80, né? E hoje ela custa bem mais do que isso e eu não dou desconto. Uma coisa que eu aprendi, assim, e foi com muito custo, tá? Foi com muito custo, então... Mas isso vale para todo mundo. Isso vale para o seu trabalho. Você sabe quanto custa a hora do seu trabalho. Então, deixa eu ver o que a Nádia tá falando aqui, que a Nádia falou um negócio aqui. Eu tinha medo do dinheiro, até aprender que ter ambição é diferente de ter ganância. Ambição não é uma coisa ruim, ganância é cobiça, sim. Tô errada. Nádia, podemos pensar dessa maneira, sim. Agora, nós não falamos de uma coisa aqui. Como que a sua família... Depois eu vou entrar nisso, né? Como que a sua família lidava com dinheiro e para as pessoas que são cristãs, elas ainda leem a Bíblia de maneira diferente. Tem um versículo na Bíblia que Paulo fala com Timóteo, se eu não estou enganada, que o amor ao dinheiro é a raiz de... Mensagem aqui, voltei, né? O amor, aí olha só para vocês verem, lá na Bíblia tá falando assim, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem pessoas que falam assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é assim, pelo amor de Deus, a Bíblia, gente, dinheiro é bom. Coloca na sua cabeça que dinheiro é bom, tá bom? Ok? Coloca aí na frase assim, dinheiro é bom, ok? Por favor, escrevam aqui embaixo e manda para mim, dinheiro é bom. Eu gostaria que você falasse isso para você. Olha só, gente, o dinheiro é bom. O dinheiro, ele vai te dar conforto, ele vai te dar segurança, ele vai te dar viagens. Com dinheiro, você pode ajudar outras pessoas. Com dinheiro, você pode ajudar seus pais. Com dinheiro, você pode pagar algo para um amigo seu. Dinheiro é bom, ok? Isso, dinheiro é bom. Essas coisas que você precisa começar a falar para você mesmo. Não é mentalidade positiva, eu estou falando que é uma afirmação que você dá para o dinheiro chegar para você, porque se você acha que ele é ruim, ele não vai chegar. Entendem? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, gente, essa live eu vou te falar, eu nem imaginei que ia ser tão boa assim, viu? A Daniela tá falando, a Maiara primeiro, sinto medo de dar meu preço, sinto que não sou capacitada o suficiente para cobrar tal valor. Eu vou te falar como que eu fiz, o que virou essa chave dentro da minha cabeça. A Daniela me identificou com o que você falou quando eu vendo os meus artesanatos. Você sabe quanto custa a sua hora? Você já calculou isso? Qual que é seu preço? Então, você precisa saber. O Edu tá falando da aula de instrumento musical. Faço isso, dou desconto. Edu, faz isso não. Não faz isso com o seu trabalho, não. Sabe? Dinheiro é bom. Nós que não somos... Ai, ai, que legal, viu, gente? Dinheiro é bom. Então, a primeira coisa que você tem que entender é isso. Então, não é o amor, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É quando você, ao invés do dinheiro te servir, você serve ao dinheiro. Deu para pegar? O dinheiro, ele tem que te servir. Não é você que tem que servir ao dinheiro. Então, tem pessoas... Gente, uma coisa horrorosa. Vou falar aqui, vou rasgar o verbo aqui. Já que a Lúcia tá falando que vai dar pano pra manga essa live. Uma das coisas que eu faço questão de não atender é a questão de herança. Se vocês verem os filhos se matando com o corpo dos pais ainda quente, vocês não têm noção. Então, quando o dinheiro ele alcança esse nível de ganância, sabe? Esse nível de destruição é terrível. O João tá falando, o João é psicólogo. Eu tinha muito receio, mas depois que tivemos aquele encontro, você me acordou que eu poderia aproveitar as ferramentas que eu tinha. Confesso que ainda tenho que aprender. Ótimo, então fica aqui. A Ana. Oi, Ana. Como é que tá, Helena? Sim, gente, olha só para vocês verem o quanto isso é sério. Gente, você vai querer ficar com algo que é ruim? Se você acha que algo é ruim, você acha que aquilo vai ter a capacidade de chegar para você? Aí deixa eu contar para vocês como que a minha chave virou. E aí eu atendia convênio, eu fazia de tudo. E tinha medo de cobrar pelo meu preço.
Quando eu vi, eu estava tão apertada. Eu lembro que um momento da minha vida era a quarta-feira. A quarta-feira era advogada, então já sabe como que é, né? A quarta-feira era um dia muito tumultuado para mim. Eu atendia de 7 da manhã às 7 da noite, praticamente só convênio. Eu atendi. Gente, fala que eu nunca vou cuspir no prato que eu comi, nunca. O Unimed me ensinou demais. Até hoje eu recebo ligações todos os dias de pessoas perguntando se eu atendo pelo Unimed. Não mais, não atendo mais. Atendi uns 2 anos. Foi maravilhoso para mim. Eu atendia casal pela Unimed. Gente, como eu trabalhei, como eu dei duro, como eu ralei. Aí um dia... eu vou deixar para vocês também algumas referências aqui, tá? De pessoas para vocês seguirem, porque como eu tô falando, eu quero bater um papo com vocês, mas eu não sou especialista, viu? Mas eu quero compartilhar aquilo que eu já sei. É como se eu estivesse passando para vocês algo que vocês ainda não sabem. Se servir para vocês, usem, porque eu gostaria que alguém tivesse conversado comigo sobre isso antes. E tem um trabalho chamado Academia do Psicólogo, hoje virou psico.club. Para quem é psicólogo, está mais do que indicado. E teve um dia, no dia do psicólogo, 27 de agosto, o Bruno Soalheiro abriu a Academia do Psicólogo, porque o conteúdo lá é pago, né? Ele abriu a Academia do Psicólogo e deixou a gente ter acesso a algumas coisas lá. Eu fui justamente na área de educação financeira. E uma das minhas referências em relação a como mexer com finanças é esse menino. Ele se chama Eduardo Amuri. O Amuri fala de finanças de uma maneira muito descontraída. Isso foi em 2016, já tinha um ano quando eu já tinha mais de um ano, né? Já tinha quase 1 ano e meio que eu estava atendendo, quase 2. E abrindo aquele conteúdo, eu ouvi uma palestra do Amuri que ele falava assim, psicólogos, eles têm medo de cobrar pelo serviço deles. Aqui a gente está vendo que não é só psicólogo, né? Muitas pessoas têm medo de cobrar pelo serviço dele. Mas agora, pensa para vocês verem a minha cabeça, porque você pega ali uma pessoa extremamente fragilizada, depressiva, às vezes com tendência suicida, o casal em caco, você chegar para eles e colocar seu preço. É muito difícil. Ainda sabe assim, hoje mais não, mas assim, é muito complicado entrar na minha cabeça que você precisa cobrar, sabe? E a chave que fez, a palavra-chave que me fez virar a minha mentalidade foi algo que o Amuri trouxe naquele dia, que ele falava assim, psicólogos precisam estar bem. Você, como profissional, precisa estar bem para oferecer o melhor trabalho para o seu cliente. Isso vale para quem dá aula de música, isso vale para quem é advogada, isso vale para quem mexe com decoração, arte, eu esqueci aqui. A Daniela mexe com o quê, Daniela? Com bijuteria? Não, eu esqueci agora. Mas isso vale para você, olha só para você ver. Para você prestar um serviço de qualidade para o seu cliente, você precisa estar bem. Agora, existe alguma condição de você estar bem psicologicamente, de você estar bem se você está devendo sua água, se vão cortar sua luz, se vão te tirar da sua casa, se está faltando alguma coisa para comer lá na sua casa. Olha só para artesanato. Paula, artesanato, obrigada, porque a palavra me fugiu da cabeça. Olha só, gente, aquilo fez assim na minha cabeça. Pum! Sabe? Foi aquela palavra que eu precisava naquele momento. E eu entendi que para eu oferecer um serviço de qualidade para o meu cliente, eu precisava estar bem. E estar bem, o dinheiro, a vida financeira fazia parte daquilo ali. Sim, prestação de serviço é complicado, Kátia. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei como eu falei, não, eu vou cobrar um preço justo pelo meu trabalho. Vou cobrar um preço justo pelo meu trabalho. E, gente, é muito interessante. A primeira vez que uma pessoa me cobrou, e aí depois fui pra terapia, vocês não estão entendendo? Eu tive que ir pra terapia. E uma das questões que eu trabalhei em terapia era essa percepção que eu não merecia o dinheiro. Foi uma das questões que eu trabalhei na terapia. Agora, por que o dinheiro não chegava para mim? Por quê? Olha só para vocês verem. Ontem na live lá sobre constelação familiar, se vocês não perderam, tá lá no YouTube, tá? Se vocês perderam, inclusive, tá lá no YouTube. A gente falou sobre senso de pertencimento. Acontece isso. Se você começa a ganhar muito dinheiro, mas você tá fugindo de um padrão familiar, olha, vai dar ruim se você não trabalhar isso internamente.
com você. Porque é como se o dinheiro chegasse e você falasse assim, gente, como que eu tenho dinheiro se os meus pais nunca tiveram dinheiro? Porque essa questão que nós trazemos da infância, ela é muito poderosa. Tá dando para pegar? Gente, tá fazendo sentido? Me avisem aqui. A Franciene tá falando, temos que nos amar e aprender a nos valorizar, pois para se especializar e ser um bom profissional, não é fácil, sim. O que a gente gasta com cursos, eu tô o tempo todo estudando. A gente está o tempo todo se atualizando. No nosso caso, vendemos informação. Eles não entendem o conhecimento, desrespeitam muito o know-how. Sim, e olha só para vocês verem, eu falo assim, eu sou psicóloga, eu estudei 5 anos para psicologia. Mas se eu precisar de uma advogada, gente, eu não vou estudar 5 anos para direito, eu vou em você. Se eu precisar de um psicólogo para o meu filho, eu vou procurar o João. Se eu precisar de um educador físico, eu vou procurar o Fernando, que é meu professor. Se eu precisar de uma nutricionista, eu vou lá na Marcela, eu vou lá no Diogo, que são as pessoas que eu mais... Né? A Ana também tá aqui, não sei se a Ana tá aqui. Diogo, a Ana, a Michele. Vocês estão entendendo? Pra que eu vou estudar 5 anos para fazer nutrição? Eu vou lá e vou comprar o que eles estudaram. Tá fazendo? Para de contar a minha história pros outros. Nos identificamos, então. Ah, que bom, Alex. Fico muito feliz. Então, olha só para vocês verem. E aí, o Harvey, ele traz justamente isso. Qual é a sua mentalidade? Você precisa entender o jogo interno do dinheiro. Antes de entrar, porque pelo que eu tô vendo... Gente, isso aqui eu tô na introdução. Pelo amor de Deus, esse assunto vai dar pano pra manga, sim. Agora, eu queria fazer com vocês uma outra dinâmica. A gente vê isso e respeita, Amanda, like, sim. Aí a gente precisa virar a nossa chave em relação ao dinheiro, o curso, os estudos, o trabalho, o estresse do dia a dia. Temos que cobrar, sim. Às vezes deixamos até a família em casa, sim. E nesse momento, por exemplo, Fabi, ontem eu tive que ir na clínica, porque assim, a maioria dos meus atendimentos hoje está sendo online, mas tem algumas pessoas que não se adaptam, que não se adequam. Então, estou indo para a linha de frente, né? Se precisar de música, me procura. Edu, você sabia que eu toco? Eu toco um pouquinho de violão, mas eu arranho, aprendi sozinha. Mas eu amo música. E hoje eu vi seu vídeo, está muito maravilhoso. O Edu é um baita músico. Vocês entenderam? Estão entendendo? Então, aí, como que foi a primeira vez? Eu comecei a contar e parei, né? Então, eu comecei a colocar para mim, olha, tá tudo bem, a minha história do jeito que foi, como foi, e meus pais hoje, na época a gente passou por privações e tal, mas hoje eu posso ganhar dinheiro, não é errado ganhar dinheiro, olha só, não é, coloca essa frase para mim aqui, gente, não é errado ganhar dinheiro, não é errado ter dinheiro, não é pecado ter dinheiro. Porque essa mentalidade, ela vem muito forte. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria que vocês fossem muito sinceros comigo. Por favor, vocês fossem muito sinceros comigo. Quando você vê alguém rico, o que você pensa? O que você pensa sobre as pessoas ricas? Seja sincera. Por favor, coloque aqui o que você pensa sobre as pessoas ricas. Tô lendo o livro, aqui, ó. É esse, ó. É esse mesmo. E olha que eu tô na introdução. Não é errado ganhar dinheiro. Não é errado. Não é errado. Não é errado nem pecado ganhar dinheiro. Isso aí, gente. Coloque e fala isso pra você. Começa a olhar no espelho, assim, igual bobo, né? Não é errado ganhar dinheiro. Não é errado ganhar dinheiro. Que elas são ricas. Acho que o lance é buscar, acreditar. Será lícito? Olha só, olha isso aí, ó, olha aqui. A GM tá falando, será lícito ou ilícito? Muito bem. Por favor, sejam sinceros quando você vê alguém muito rico na sua cidade. Como ele fez para fazer tudo isso? Mas você faz com julgamento bom ou ruim? João, eu vou falar com vocês uma coisa. Quando eu vi alguém, o que seus pais... Vou além. O que os seus pais comentavam sobre as pessoas ricas? Vamos além. Vamos lá nessa caixa de ferramenta que a gente tem lá, que a gente traz. O que os seus pais falavam das pessoas ricas? Por favor, coloquem aqui para mim. O que seus pais falavam? Olha lá, o fulano, ó. O que eles falavam? Vamos lá, vamos além. Dá um delayzinho, né? Tranquilo. Eu já li 2 vezes. Nossa, esse livro aqui agora eu tô no Pai Rico, Pai Pobre. Depois eu vou fazer uma seleção de livros que eu tenho aqui para vocês. Às vezes pensamos, veio de família rica.
Alguém julgava? Roubou. Nossa, pisa nos pobres. Não tá nem aí pra ninguém. Se for lista, eu julgo como uma pessoa que fez por merecer, que correu atrás de seus ideais. A Trilha do Tempo, o Christian é maravilhoso. Que as pessoas tinham que trabalhar para ganhar dinheiro. Minha avó fala para mim que eu não posso casar com um homem rico porque ele vai jogar na minha cara que eu sou pobre. Desonestos às vezes. Que quem tem dinheiro não ganha o céu. Pelo amor de Deus, é claro que eu vou querer ficar... Olha aqui, gente! Bela, olha isso aqui, pessoal. Olha o que a Bela tá falando, que quem tem dinheiro não ganha o céu. Como que o dinheiro vai chegar para você, minha filha? Você vai querer ganhar o céu? Claro que eu vou querer ganhar o céu. E se você vem com essa mentalidade, o dinheiro não chega. Penso que ele aceita tanto dinheiro, tem a meta tão certa que até ilícito fica bem. Ela fala que eles são tipo snobs, ou porque são filhos de papai, que o pai trabalhou muito e deixou para o filho, ou realmente trabalhou muito, que conheço muitos que conheço, muitos que trabalhou muito. Tentavam vender a ideia que era melhor ser pobre. Ah, aqui, Alex, ótimo, olha isso aqui. Tentavam vender a ideia que era melhor ser pobre, pois eles não eram felizes. Talvez até eram, mas meus pais diziam que não. É isso aqui que eu quero, né? Que a gente precisa analisar. Se a pessoa era pobre e ficou rica, pensamos que é ilícito. Antes de ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, eu julgava. Depois eu vejo que eles sabem fazer dinheiro. Sim, existe uma mentalidade. Só sei que o relacionamento entre duas classes não dá certo. Na maioria das vezes não dá mesmo. Pai Rico, Pai Pobre, eu não li ainda, tá aqui, até você parar. Tô falando que a minha mãe falava isso. Bela, mas olha só, Bela Flores, olha só o que tá acontecendo. É esse tipo de mentalidade que, por esse tipo de mentalidade que muitas vezes o dinheiro não chega pra gente. Porque você quer honrar seus pais, ok? Então, isso aqui é muito sério. E uma das questões que eu tinha muito forte com o dinheiro era, às vezes, o dinheiro não chegava para mim porque justamente, como assim eu vou ter dinheiro? O que as outras pessoas vão falar disso? Deixa eu contar uma história para vocês. Eu contei esses dias, eu sempre gosto de contar essa história. Esse caso aconteceu em Belo Horizonte. Olha só para você ver quando você resolve, quando você decide enfrentar o seu sistema de uma maneira errada. Um cara lá, de Belo Horizonte mesmo, essa história é real, tá? Todo mundo era muito pobre e tal, os carros muito ruins. Esse cara prosperou e comprou um Lamborghini. Eu acho que era Lamborghini. Esses carros aí que eu misturo tudo. Você tem um trem que eu não entendo muito de carro. Mas não, aquele negócio amarelo lá, como é que chama? Não é... Ai, gente, que esse carro caro lá? Vamos colocar Lamborghini. Um carro bem caro, tá bom. Aí ele chegava nas festas de família, seja sincero, como que essas pessoas tratavam o primo rico? O primo que agora se achava, talvez na cabeça deles, esse primo se achava melhor do que eles. Camaro, isso aí, Matheus. Então, olha só, como que essa família tratava ele? Tratava ele mal. Tratava ele mal, porque, seu metido, que não sei o quê. Sabe o que esse cara, ele fez? Claro, pessoal, que isso é questão de inconsciente, um pertencimento inconsciente. Ele bateu o carro. É um Porsche, sei lá se é um Porsche, se é um Camaro. Ele bateu o carro, passou mais ou menos um tempo depois, estava feliz andando no Fiat 147 do primo dele. Mas agora ele estava feliz, a consciência dele estava em paz, porque agora, de novo, ele estava na mesma classe que os primos. Doido, não é? Isso é inconsciente. Isso é inconsciente. Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. As pessoas tomam seus anseios como certo, atropelam o que for preciso. Os ricos, no caso. Para minha avó, tem que ser trabalhador e honesto, mas não pode ser rico. Senhor, olha aqui. Olha, Paula do céu, toma cuidado. Tenho muito medo da ambição, conflitam com os nossos princípios religiosos também, sim. Mas se a gente for pensar, até para o dinheiro, gente, quando eu falo que o dinheiro é bom, ele é bom para você fazer uma doação, para você fazer... A gente vai estudar muito isso, sabe? Eu nem achei que ia dar que vocês iam gostar tanto, sinceramente. Muitos vão dizer que roubamos, triste realidade, sim. Eu acho que se acontecer, eu vou ser ex-pobre no caso, porque se o cara é rico, eu caso com ele, eu viro automaticamente rica. Mas se você se permitir casar com uma pessoa rica, tá? Porque com essa mentalidade da sua avó aí, de 7 mil, um pobre, ele compra um iPhone, de 7 mil a um rico e ele transforma em 70 mil.
Mentalidade. Agora, vamos lá, porque eu já vou como fechar aqui, começar a autossabotagem. Wagner, é isso mesmo, falta educação financeira. O Pedro falou tudo aqui. Nós não temos nenhum pingo de educação financeira. Lá nos Estados Unidos, desde sempre, as crianças elas são ensinadas a vender limonada na porta de casa. Para quê? Para elas terem o próprio dinheiro. E isso, Bianca, ótimo. Dinheiro facilita muito a vida, com dinheiro você ajuda as pessoas, mas eu estava falando, acho que você chegou depois, que tem um versículo na Bíblia que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu já vi algumas pessoas cristãs usando, falando que o dinheiro é a raiz de todos os males. Gente, não é o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro tem que te servir e não você servir ao dinheiro, tá? Porque tem pessoas, eu conheço pessoas assim, que elas negam uma vida boa aos próprios filhos, à própria esposa, para ter dinheiro no banco. Vou terminando por aqui, na verdade, vou fechando essa live, concordo, e esse livro aqui devia ser obrigatório nas escolas, devia ser obrigatório. Mas, para a gente terminar aqui essa introdução, o que eu gostaria de te falar? Quando a gente fala da importância do dinheiro, isso, o dinheiro não é o mal, o amor a ele sim, muito bem. Que é o que eu tô falando, você precisa o dinheiro precisa te servir e não você servir ao dinheiro, tá? Quando a gente fala dessa mentalidade, o autor, ele traz muito o Donald Trump. Antes ele se tornar presidente, mas o Trump, eu não sei se vocês conhecem um pouco da história dele, ele já quebrou, mas ele rapidamente se reergueu. Aqui no Brasil, a minha maior referência em relação, assim, um exemplo de pessoa, para mim, é o Flávio Augusto, do Geração de Valor. Eu vou deixar depois nos stories todos esses nomes que eu vou citar aqui, tá bom? O Flávio Augusto, ele é dono da WhatsApp e ele também é dono hoje do Orlando City. E se você não segue o perfil dele, por favor, faça-me o favor. Você vai lá, no @Geração de Valor, vai segui-lo. O Flávio é bilionário, hoje ele está nos Estados Unidos. Ele compartilha conhecimento todos os dias. Oi, Andréia, tudo bem? Que saudade! Então, todo dia ele compartilha conhecimento aqui no Instagram. Maravilhoso o conhecimento dele. E ele fala isso, se ele quebrar hoje, ele recupera o que ele tem em 3 anos. Porque é mentalidade. E nós vamos conversar sobre isso na próxima live, tá bom? Qual a diferença de uma pessoa pobre e de uma pessoa quebrada? Não sei. E na verdade, olha só para você ver. Boa noite, viu, Edu? Deus abençoe. Lá a gente pode pensar sobre isso. E a pessoa de uma mentalidade pobre, vocês conhecem, mas vocês conhecem, assim, alguém que, apesar de não ser rica, tem uma mentalidade, sabe, poder do hábito, 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, para mim é um dos melhores livros disparado. Então, essa mentalidade de alegria, de satisfação. O Flávio Augusto, a história de vida dele, ele veio da favela, tipo assim, trabalhar pra caramba. Mas a mentalidade dele, assim, de conseguir as coisas, era fantástica. Então, eu vou deixar alguns nomes também lá nos stories de pessoas que eu sigo, de pessoas com quem eu aprendo todos os dias, que é o Thiago Nigro, que é o primo rico, né? O Cerbasi, Gustavo Cerbasi, maravilhoso. O Eduardo Amuri, que é essa pessoa que eu falei pra vocês. E o Perini, Bruno Perini. Bruno Perini, na minha opinião, assim, ele é um dos melhores, porque o Perini, ele passeia de filosofia a dinheiro, a investimentos. Eu ainda não invisto, tá? Ainda nesse momento não invisto, mas uma das melhores coisas que eu aprendi foi sobre fazer uma reserva de emergência. E nesse momento, até depois eu vou responder algumas perguntas que vieram aqui para mim, nesse momento de crise, o que eu devo pagar. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Pobre é um estado constante, quebrado é um estado passageiro. Uau! Olha só, temos um filósofo aqui entre nós, Matheus, parabéns. Então, vocês entenderam? Eu vou colocar todas essas referências lá para vocês. Eu tinha pensado... Não, Thiago Nigro, para mim, cara, é muito bom. Eu tinha pensado em a gente falar sobre dinheiro toda quarta-feira, enquanto durar essa quarentena. Eu falei só sobre a introdução aqui do livro. Na parte 1 do livro, ele fala justamente sobre o modelo de dinheiro. E na parte 2, ele vem falar sobre os arquivos de riqueza, que são 17, né? São 17 modos de pensar e agir. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham, assim, que tenha servido para alguma coisa.
Enquanto a gente estiver nessa quarentena, eu tô com essa ideia de vir fazer live todo dia. Amanhã, provavelmente às 17... Não, às 19, desculpa. Às 19 horas, eu vou vir para fazer um plantão psicológico. Como que vai funcionar o plantão psicológico? Agora eu estou encerrando sobre dinheiro, tá? Eu vou vir às 19 horas para conversar com quem quer conversar comigo ao vivo. O Instagram vai me cortar. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, compartilhe nos stories de vocês, ok? Compartilhe, me dê essa forcinha lá. O Instagram vai me cortar. Um beijo no coração de vocês. Vamos lá, que o dinheiro possa nos servir e não a gente servir o dinheiro, tá bom? Tchau, com Deus. Até mais.